Deu? Todos estão com a planilha já? Perfeito, então. Então, hoje aqui é a nossa 7ª aula. Nós vamos dar uma fixada novamente em tabela dinâmica, porque é um conteúdo super relevante, tá? Principalmente no caso como esse aqui, ó. A gente tem uma base de dados aqui, tá? Uma tabelinha, que não é das maiores, mas já tem um tamanho relevante para a gente trabalhar, que tem as vendas de automóveis, de uma determinada revenda, né? Num período de datas aqui. Então a gente tem aqui, temos mais de um ano de dados aqui, acho que 2 anos. 2 anos de informação, não, 3 aninhos. É, muito bom. Então a gente trabalha aqui uma massinha de dados aqui de 564 linhas. Também temos a informação que são 4 lojas, tá? Depois eu tenho uma outra base que eu vou passar para vocês, que além de estar aqui, também tem o vendedor junto. Tá? Para início, nós vamos começar com essa aqui. Então, se a gente pega uma base de dados dessa, já vem à nossa mente diversos resultados que a gente pode criar uma análise em cima deles, né? No primeiro momento, eu posso analisar lojas, quero saber o desempenho da minha loja 1, da minha loja 2, fazer um comparativo de uma loja com outra. Posso querer trabalhar em cima de uma loja só e detalhar o meu estudo em cima de modelo, né? Lá, em cima de modelo, em cima de montadora. Posso fazer um comparativo sazonal por dia do mês para saber qual período do mês eu tenho uma maior quantidade de vendas, se primeira semana, segunda, quinta semana, terceira. Então, notem que os possíveis agrupamentos dessa base de dados são bem ricos. Nós podemos agrupar por data, podemos agrupar por montadora, por modelo, por loja, por valor de venda, tá? Então, o interessante dessa base aqui é que vai nos fomentar bastante análise disso. Nós vamos poder trabalhar em cima de análise de desempenho por valor vendido, análise de desempenho por quantidade vendida, por quantidade versus mês, quantidade versus loja, enfim, tem uma margem bem grande de informações para a gente trabalhar. Então, nós vamos pegar aqui, já vamos criar a nossa primeira tabela dinâmica em cima disso aqui. Então vamos lá em inserir, tabela dinâmica. Antes de inserir a tabela dinâmica, notem que aqui do lado a gente tem um assistente de tabelas dinâmicas recomendadas. Está vendo aqui ao lado? Então, quando a gente abre a parte de tabelas dinâmicas recomendadas, eu vou selecionar um intervalo aqui primeiro para ele poder olhar os meus dados aqui e me dar uma sugestão. Ele vai montar alguns layouts possíveis, já pela uma análise deles, de alguns modelos. Olha aqui, ó. Tabelas dinâmicas recomendadas. Então, ó, ele sugere aqui, ó, soma de vendas por montadora, soma de desconto por loja, soma de vendas por loja, e aqui ele já te dá alguns modelos, ó. Soma com desconto por veículo mais a loja, soma por veículo e loja, contagem por veículo. Então nós já temos aqui, ó, uma série de modelos que ele analisou esta seleção de dados e ele te sugeriu, de acordo com os cruzamentos que o Excel viu, algumas possibilidades estão aqui sugeridas a vocês. Tá? Para quem está iniciando com tabela dinâmica, é um recurso legal, porque a utilização de tabela dinâmica, a maturação do uso dela é conforme tu trabalha. Conforme tu trabalha, tu começa a aprender melhor como posicionar as tuas colunas, como explorar as tuas linhas, como explorar os agrupamentos. Então, eu acho que no primeiro modelo, quando vocês pegarem a base de dados de vocês e forem começar a trabalhar em cima de tabela dinâmica, deem uma olhadinha nesse assistente, nas sugestões que ele coloca para vocês, se a sugestão dele já não ajuda ou se já não chega bem perto do que vocês querem. Uma vez que vocês estão perto do formato do que querem, aí basta ali vocês reagruparem, usarem as colunas que acham que devem usar. Tá? Então eu vou pegar 2 exemplos aqui, tá? Para nós analisar esse conteúdo aqui. Vou pegar o primeiro aqui, ó, soma de vendas por montadora. Tá?
Ó, ele me colocou aqui numa planilha nova. Então notem aqui, ó. Hoje eu consigo mostrar um pouquinho mais de campo para vocês. Aquele dia estava muito apertado aqui, a gente arrastava as colunas, não mostrava. Olha, ele mostrou para nós aqui as montadoras. No momento não temos nenhum filtro aqui, ele só pegou, fez um simples agrupamento por montadora. Aquilo que tu perguntou é isso aqui, não. Tu clica aqui, ele some. Tu clica aqui, ele volta o painel. Exatamente. Tá? Tu tem que estar posicionado sobre a tabela dinâmica para que tu possa ter as opções. Vamos colocar um filtro aqui, ó. Vou pegar esse exemplo que ele me deu aqui, ó. Aqui ele tem por montadora. Eu posso até trocar esse rótulo aqui, ó. Montadora. Tá? E eu posso colocar um filtro aqui. Por que eu filtrar? Por quê? Eu vou colocar um filtro de loja. Então aqui, ó, vou clicar no loja e vou arrastar ele para os filtros. Então aqui eu já consigo escolher uma determinada loja. Eu quero escolher aqui a loja 1. Ele vai me filtrar somente loja 1. Também posso trabalhar nessa formatação desses dados aqui que não estão de uma forma agradável para a gente ver. Então, eu posso vir aqui nos valores, clicar com o botãozinho direito em cima e olha aqui, ó, vou ter das opções aqui, ó, configuração do campo de valor. Clico aqui e ele também vai me dar a opção de formato do número. E eu posso escolher aqui, por exemplo, o contábil. Posso ocultar, se eu não quiser, não quero colocar nenhum símbolo de moeda, mas quero organizar ali o meu ponto de milhar e a minha vírgula decimal. Quando der um OK, ó, ele já vai aplicar esta formatação aqui, ó, já fica melhor a interpretação. A gente pode aqui, gente, a formatação desse ambiente, dessas células aqui, nós podemos formatar normalmente, mesmo sendo tabela dinâmica, tá? Pode redimensionar, pode aumentar a fonte, isso aí à vontade, não tem limitação. Quando eu quero realizar um filtro múltiplo, eu posso marcar essa caixa de seleção aqui embaixo, selecionar vários itens, e aí eu posso fazer um filtro mesclado. Ó, eu quero a loja 1 e quero também a loja 3. E ele vai me trazer a soma das duas lojas. Quero todas as lojas novamente. Marco aqui o tudo e ele vai me trazer todas. Então a gente tem aqui uma primeira utilização de uma tabela dinâmica em cima destes dados aqui. Podemos ter mais de uma tabela dinâmica por pasta de trabalho? Sim. Dependendo da complexidade da base de dados de vocês, é até recomendável. Porque às vezes nós precisamos ter mais de uma visão sobre o agrupamento dos dados e às vezes para usar uma única tabela dinâmica quando tem muito dado começa a ficar confuso. E aí a gente começa a ter muitas linhas, muitas navegações necessárias para chegar numa informação que de repente uma nova tabela dinâmica seria mais direta. Isso depende muito também quem é que vai consumir a planilha de vocês. Às vezes é uma planilha pessoal que só vocês vão consumir para obter os seus próprios resultados. Aí vocês podem se sentir à vontade de ter uma tabela dinâmica com bastante linhas, bastante colunas. Mas geralmente o trabalho que a gente produz é para que outras pessoas possam consumir. Então quando isso acontece, quanto mais nítido e quanto mais direto for a informação que vocês vão entregar, melhor. Então para um usuário que não está muito acostumado com uma interface do Excel, por exemplo, tu apresentar uma dinâmica dessa forma aqui, fica fácil até da pessoa entender. Agora, se tu apresenta com diversos níveis... Como é que tu botou nesse loja popular que eu perdi? Qual parte, desculpa? A parte de cima, loja lá. O loja? Aqui, ó. Vou tirar como na loja e trazer para cá de novo. Aqui nos filtros, ó. Conforme tu vai inserindo campos aqui nos filtros, ele vai usando os cabeçalhos lá e vai colocando. Só arrasta, exatamente. Vou pegar o loja aqui e vou arrastar para filtro, ó. Também. Não precisa clicar nesse meio e deixar colocar na primeira linha lá da coluna. Se tu marcar aqui, ele só vai colocar esse dado veículo lá nas tuas linhas.
Tá? O fato de tu marcar aqui. Tu poderia, por exemplo, vou tirar veículo daqui e quero colocar ele nos filtros. Se tu marcar, por padrão, ele vai para a linha. Então, quando tu quer usar no filtro, direto tu arrastar melhor. Ó, veículo está aqui. Nesse caso, não faz muito sentido tu filtrar por veículo. Por quê? Porque tu já está sumarizando para o montador. Então, seria o contrário, né? Isso aqui, sim, ó, nós poderíamos pegar o veículo, tirar daqui, trazer para a linha e pegar a montadora e levar para o filtro. Ó, aí temos uma outra visão. Aí eu posso filtrar por montadora. Ó, quero pegar só a linha Chevrolet. Ó. Então, a facilidade da tabela dinâmica é exatamente esse dinamismo que a gente tem de remontar ela, realocar ela, recriar as expressões de filtro, as expressões de agrupamento, as expressões de cálculo. Tá? Ó, aqui a gente tem soma de vendas. Nós poderíamos, por exemplo, nessa tabela aqui, não, acho que não vai. Deixa eu ver aqui. Aqui a gente não tem um campo quantidade como nós tínhamos naquela que nós sumarizamos quantidade de passagens vendidas, né? Que a gente pegou em unidades. Aqui nós só temos o total vendido por dia. O máximo que a gente conseguiria chegar é quantas vezes carro foi, quantos dias ele foi vendido, mas não a quantidade de veículos vendidos. Tá? Então, a gente tem esses detalhes aqui. Eu vou pegar aqui, por exemplo, ó, soma de vendas, eu vou pegar aqui desconto. Ó, já me inseriu mais uma soma ali. Poderia pedir aqui, ó, a soma com desconto. E eu poderia trocar aqui, ó, em vez de soma, usar uma média. E aí a gente teria um valor médio do desconto por veículo. Como que eu troco o tipo de cálculo? Só clico aqui e vou na configuração do campo de valor. Lembram aquela função que nós vimos em agrupamento por tópicos, a função subtotal, que ela trazia soma, desvio padrão, ou trazia média? Então, essa mesma função que é usada aqui. Então, aqueles mesmos parâmetros que nós encontrávamos lá, a gente vai encontrar aqui, ó. Lembra? Que são as mesmas que tinham lá. Aqui também posso vir no formato número, trazer para contábil, não mostrar o símbolo. Olha aqui, ó. Oi? Eu usei contábil sem a letra, sem o R cifrão, tá? Então aqui nós conseguimos, ó, também, quero trabalhar com dois, quero pegar Chevrolet e Toyota. Pronto. Vamos agora, gente, aqui, ó. Vamos inserir mais uma tabela dinâmica. Tá? Vou lá selecionar o intervalo da minha tabela. Vou pegar minha tabela inteira. Aqui ele colocou na... Aqui, ó. Aqui, ó. Pode nomear para essa tabela? Pode nomear. Colocou na mesma data? Coloquei na mesma, mas pode colocar numa nova aqui, ó. Vou aqui, se eu tiver nessa aqui, ó, inserir, tabela dinâmica, ele já vai enxergar, eu posso escolher, ó, nova planilha, tá? E dou um OK, pronto, tem uma planilha nova lá. Aqui, nessa aqui, nós vamos fazer diferente, ó.
Essa aqui nós vamos colocar a data e vamos colocar a venda. No filtro, nós vamos colocar a loja. Não, a loja no filtro. Filtro. Então aqui nós vamos começar a nomear. Vamos pegar naquela primeira aqui, ó. Nós vamos colocar dinâmica por montadora. Vamos ir aqui nessa nova que ele colocou aqui. Dinâmica por data. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vocês estão criando. Tá. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui a montadora na linha e eu vou colocar a linha primeiro, antes da data. Isso. Aqui eu tenho montadora versus data. E eu posso querer colocar aqui do lado, tá, uma outra dinâmica. Para a gente fazer uma analogia aqui, eu vou selecionar lá o meu intervalo. Tá? E aqui eu vou colocar onde? Aqui. Local aqui mesmo, D3. Pronto. Olha só, aqui eu tenho a segunda dinâmica. Nesta aqui, ó, nós tivemos aqui a marca e a data. E nessa aqui nós vamos fazer exatamente o contrário. A data e depois a montadora. E vamos colocar aqui também a soma das vendas. Vamos colocar o mesmo filtro por loja. Então, notem, colocamos aqui, ó, uma dinâmica ao lado da outra. Trabalhamos numa dinâmica onde aqui eu vejo a montadora e vejo os dias que teve venda e eu posso analisar aqui um determinado dia e ver nas duas situações. Aqui eu usei duas dinâmicas na mesma planilha.
Aqui. Então, gente, aqui, ó. Isso aqui foi uma forma de nós darmos uma